faz o acordo, não paga, tenta acordo de novo, não paga, vocês querem que os caras façam o quê? Ele não disse nada disso. Tudo que foi dito depois foi por conta em risco de quem disse depois. 10 meses após deixar o Corinthians, Renato Augusto ingressou com um processo de cobrança contra o clube na Justiça de São Paulo. Ele alega ter R$ 5.480.000 a receber do Corinthians, valor referente a direitos de imagem e também bônus pela assinatura do contrato. A defesa do jogador argumenta que tentou acordo amigável por diversas vezes, mas que o clube alegou estar vivendo uma crise financeira e em nenhum momento se prontificou a proceder ao pagamento da quantia devida. O Corinthians tem por costume não comentar processos em andamento. O GE consultou o clube por meio de departamento de comunicação e vai atualizar essa reportagem caso obtenha resposta. E aí a matéria destrincha melhor aí o pedido de Renato Augusto, por que ele entende que o Corinthians está devendo essa bala violenta para ele. Só que, senhor Silvio Romualdo, ainda não acabou. Ainda não acabou. Na mesma data de ontem, o zagueiro Gil, parece que foi até uma maneira meio combinadinha, orquestrada, ou foi aquela grande coincidência que a vida nos traz? Zagueiro Gil vai à justiça contra o Corinthians e esse é mais do que o dobro do que o Renato Augusto está pedindo. 11.300.000 reais. Ele alega ter a receber também direitos de imagem. Olha aí, ó, 11.370.000 reais. Segundo o zagueiro, o Corinthians não lhe pagou as parcelas de direito de imagem de julho a dezembro do ano passado, totalizando 3 milhões. Além disso, o Timão não teria arcado com prestações de uma dívida. Mano, olha isso aqui, velho. Em 2019, esse débito foi repactuado e o clube se comprometeu a quitar 8,3 milhões em 3 vezes. Então, são dívidas que vêm já de passagens anteriores e aquele mesmo esquema que ele tentou acordo amigável, mas o Corinthians alegou a crise financeira e não conseguiu aí. Então, somando 4, quase 5 mais 11 aqui, dá 16 milhões e pouco. 16 milhões e pouco. E agora, senhor Silvio Romualdo, lhe pergunto, meu grande amigo, se esses caras estavam com valores a receber, o Renato Augusto dessa última passagem, o zagueiro Gil desde 19 e também da última gestão, primeiramente, como que se aprovaram as contas do ano passado, com esse monte de pendurado da quitanda do seu Antônio, sabe? Que você vai lá e você vai pendurando as contas e a rapaziada aprovou as contas. E segundo, o Duílio não queria ser lembrado, independente de não ter conquistado os títulos, mas pelo menos um cara que encaminhou o pagamento de dívidas e hoje a gente tá aí, ó, recebendo uma taca enorme de ídolos que tiveram histórias lindas, maravilhosas aqui, mas ainda assim são profissionais e merecem ser remunerados, certo? Bom, em primeiro lugar, o Duílio errou quando ele disse que o campeonato dele era pagar dívida. E não foi. Por mais que ele tenha pago algumas, ficou tantas outras, N outras dívidas para trás, dívidas essas que estavam contabilizadas ou que só não estavam ainda ajuizadas. Tudo isso aí, esses valores, já se sabia, porque está contabilizado. Está lá no balanço. Se você olhar lá, está lá o quanto devia e por mais uma porrada de gente que vai entrar na justiça também. Vai vir mais. Virão mais processos. Que não viriam se o presidente fosse o André Negão. Porque daí quem ia tocar o futebol do Corinthians seria o Andrés. E o Andrés é amigo dessa turma toda aí. Ele ia segurar os caras. Ia fazer mais acordos, mais dívidas que ia sobrar para o próximo presidente pagar. Então, esses processos, essas dívidas que já eram sabidas, porque estão contabilizadas, só não estavam ajuizadas. Agora, mais 2 processinhos que vai ter que pagar. Né? Vai ter que pagar, vai ter que fazer novo acordo, provavelmente não vai aceitar acordo, vai ter que pagar de algum jeito. Não consegue pagar? Vem bloqueio. E por aí vai. São 2 jogadores do Carlos Leite,
Carlos Leite, que também entrou na justiça, e não entraria se o presidente do Corinthians fosse André Negão. Então, o Cury, André Cury, né? André Cury, Carlos Leite, essa turma toda que está entrando com processo agora, não entrariam se o presidente fosse outro. Agora, para quem está perguntando aí, passou pano, vocês têm que perguntar para os conselheiros que aprovaram a conta. Conselheiros de situação e também de oposição. E vice-versa. Aprovaram as contas do último ano do Duílio. Não sou eu que tenho que responder. Eu não votei, eu não aprovei, nem reprovei. Tem que perguntar para esses caras. Muitos deles têm rede social. Não é para mim. Eu não sou presidente do Corinthians, não sou conselheiro, eu sou sócio. Sou sócio do Corinthians, fiel torcedor e tenho conta no BMG. Que nem lembra lá? Você tem conta no BMG? Eu sou sócio, sou fiel torcedor e tenho conta no BMG. Não movimento, porque, né? Enfim. Mas tem que perguntar para os conselheiros, que não é para mim, não é para o Belo, não é para o Samuca, não é para o Vessone, não é, tem que perguntar para os conselheiros que aprovaram as contas, não é para a gente. Nós não somos conselheiro. Tem um monte de conselheiro que tem rede social, tem Instagram, tem X, Twitter, tem Facebook. Vai lá e pergunta para os caras. Por que você aprovou as contas? Não é para mim que tem que... Não adianta ficar falando. O civil passou pano para o Duílio. Não passo. O Duílio, como pessoal, meu relacionamento pessoal com o Duílio, ele foi sujeito homem comigo, porque durante 2 anos e 3 meses, seu André Negão pediu minha cabeça e o Duílio segurou, foi macho pra caralho. Como é que eu vou ser contra um cara desse? Agora, ele como dirigente, falhou e tá aí para quem quiser ver, mas eu, pessoalmente com ele, nota 10, porque ele foi macho para caralho. 2 anos e 3 meses, seu André Negão pediu minha cabeça para colocar o cupincha dele. Então, quando vocês veem essa turma se movimentando para tentar derrubar o Augusto, vocês não sabem que eles fazem. Se eles fazem isso com um aliado, você imagina que os caras não fazem com o inimigo. Então, não vem essa conversinha de passou pano. Para mim, não cola nada. Eu já fui oposição, já fui situação. Eu fiz denúncia contra a máfia de ingresso não fui ameaçado. Eu fui ameaçado para tirar, para não denunciar, porque aí eu correria risco. Então essa é uma briga que eu não comprei, porque eu não tenho peito de aço. Entendeu? Então é uma briga que eu não entrei. Deixa aí, cambista fazendo a festa aí, um negócio que movimenta 200, 300 mil reais por jogo aí. Para mim não cola esse negócio de passar pano. Para mim não rola. Esse assuntinho, tem cara aí todo emocionado escrevendo aí com letrona grandona. Se quiser, bota aí na coisa, como é que é? Põe aí a notícia. Para mim não cola. Então é o seguinte, esses caras que entraram com o programa, não adianta agora ir lá e falar, o ídolo. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a tua empresa deve para você tenta um acordo, já não pagou quando tinha que pagar. Aí tenta acordo, faz o acordo, não paga. Tenta acordo de novo, não paga. Vocês querem que os caras façam o quê? Só que não entrariam na justiça agora se o presidente fosse outro. Simples assim. E aumentar o buraco, né? Se fosse outro presidente agora, esses caras não tinham entrado na justiça. O Carlos Leite não tinha entrado, esse André Cury não tinha entrado, o seu Renato Augusto, o Gil, e vai vir mais. Vai vir mais. Vai chegar mais processo. Você pode esperar aí, cara. Então, eu já vou emendar. Samuca, eu acompanho Samir Carvalho. Gosto do trabalho do cara, acompanho o Samir desde o UOL. Samir foi setorista do Corinthians no UOL. Conheci o Samir, ele veio se apresentar para mim no elevador lá na arena. A gente estava chegando no primeiro andar. Samir, prazer, eu sou o Samir. Então eu acompanho o trabalho dele. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas o cara tá lá fazendo um baita trabalho lá. Tem vários furos aí, enfim. O Samir disse o seguinte, eu acompanho, ele tem um programa de manhã, na hora do almoço, e à noite. Eu não vejo, eu vejo depois, eu não acompanho ao vivo, mas assisto todos. O Samir disse o seguinte, Samuca, alguns jogadores estão insatisfeitos
com o tratamento diferenciado que é dado pela família Dias aos estrangeiros. Primeiro, tratamento diferenciado da família Dias aos estrangeiros. Dá mais oportunidade e tal. E isso é uma coisa. E a outra, que ele disse, que o Fagner ficou insatisfeito por ter sido preterido pelo Giovani e não pelo Mateuzinho. Ele deixou claro que o Fagner, ok, entende que a briga pela posição com o Mateuzinho, ok, Mateuzinho é da posição, ok. Só que ele ter sido preterido pelo Giovani, o Fagner não gostou. Foi isso que ele disse e só. A partir daí, rapaz, eu assisti 3 programas, 2 em televisão e 1 na internet. E os caras descaralharam tudo que o Samir falou. Em nenhum momento o Samir disse que o treinador está correndo risco. Em nenhum momento o Samir disse que o treinador não faz parte dos planos. Ele não disse nada disso. Tudo que foi dito depois foi por conta em risco de quem disse depois. O que o Samir disse, inclusive, o filho do Fagner curtiu uma postagem do Samir. O Fagner desmentiu o que o Samir disse até agora? Pergunto. Acho que não. Acho que não. Então, até agora, o Fagner não desmentiu. Porque ele podia simplesmente colocar lá uma postagem lá no story, lá dele, e falar, não, olha, é isso que estão dizendo. Não, ele não falou nada. Ele não falou nada. Então, de insatisfação de jogadores, e não são todos, ele disse que eram alguns, de insatisfação de alguns jogadores com o tratamento que é dado. Algo é um problema que eles já tiveram no Vasco. Esse mesmo tipo de problema, eles já tiveram no Vasco. Que os caras, na época lá, os caras do Vasco, falavam, pô, mas só dá moral pros gringos. Do cara falar isso, só dizer que o cara tá correndo risco, ele não disse isso. É o seguinte, e aí ontem o dia todo só se falou nisso, né? Os principais canais, programas de televisão, só falou nisso. Na pressão que o treinador está sofrendo. Aí ontem, você colocou lá no Instagram, no seu Instagram, a entrevista do Danilo Avelar. Foi você, não foi? Sim, fiz em collab com outra página aí. Isso. A entrevista do Danilo Avelar. O que disse? Não vai dar para colocar aqui, né? Mas o que disse Danilo Avelar? Pô, cara, Danilo Avelar disse aquilo que ele resumiu o que aconteceu no domingo. Que virou uma questão de vantagem numérica, né? O Corinthians tinha 1 a mais. Quando você tem que ter 1 a mais, você tem que estar preparado para jogar com 1 a mais. E não estava treinado para isso. E em dados momentos de jogo, o Flamengo tinha vantagem numérica em relação ao Corinthians, no campo de ataque do Corinthians. Isso é treino, cara. Isso é treinador. Então, essa pressão que se tenta de fora para dentro, mas também que vem de dentro para fora, porque o cara que não tá jogando e o cara que tá puto, ele começa a levar da off para fora. Os treinadores, eles precisam se ajudar também, cara. Sabe o rendimento da família Dias no comando técnico do Corinthians? 48%. É muito baixo. Tem um rendimento igual ou menor, ou um pouco menor, do que o Antônio Oliveira. Só que o Antônio Oliveira não teve o incremento de elenco que a família Dias recebeu. Então, se por um lado não é momento de se falar em troca de treinador, que é burrice, e a diretoria não vai cometer isso, a não ser que os caras dão uma merda aí e perdem 3 jogos seguidos. Aí não tem jeito. Mas se não é momento de se falar em troca de treinador, por outro lado, os caras precisam se ajudar, Samuca. Então, Silvinho, vamos lá. Tem alguns pontos que eu acho interessante.
por que não vazou nada dessas coisas depois do 5-2 contra o Atlético Paranaense? Porque só vaza quando dá merda mesmo. Ah, assim, né? então, né? Então, né? Mas é assim. Depois do 5-2, então, depois do 5-2 nada. O elenco tava legal, o elenco tava maneiro. É perder que o caos começa a ser instaurado. Só um minuto. Aí, eu nem vou entrar na do Samir, porque eu não assisti os últimos vídeos do Samir, eu não acompanho tanto, então eu não tenho propriedade pra falar. Vou falar sobre o Quesada, que ontem, nos Donos da Bola, falou lá que, independentemente das conquistas, dos resultados que venham a ter nessa temporada ou não, ele não será treinador do Corinthians em 2025. Ora, como assim? Como assim, Silvinho? Se o cara, se Deus quiser, bate campeão da Sula Miranda e tira o Corinthians com uma certa gordura, uma certa folga do Z4. Você acha que o Corinthians não teria interesse em renovar com esse cidadão no ano que vem? Eu não entendo como que o jornalista chega e consegue cravar isso daí. Sabe? Falar assim, não, esse ano o senhor Ramon Dias não será o treinador do Corinthians no ano que vem. Opa, pra mim essa conta não fecha. Pra mim essa conta não fecha. Então quer dizer, Samuca, que você tá falando que com certeza ele será o treinador? Não, óbvio que não. Mas eu acho muito difícil, se o Corinthians der uma arrancada no Brasileiro e bater campeão da Sul-Americana, não tentar a renovação, não tentar a permanência da família Dias no comando do Corinthians. É só isso.